Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos e a todas, a mais uma sessão do Diálogos nas Ilhas, o último do corrente ano, que é uma rubrica dinamizada pela Delegação Regional da Madeira, da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Documentalistas e profissionais da informação. A apresentar comigo esta sessão está a representante da Delegação Regional da Madeira, a doutora Sofia Bettencourt da Silva, a quem agradeço a passagem da palavra para dinamizar esta sessão, e a vogal Ana Figueira, que por motivos pessoais não pode estar conosco. O nosso objetivo é que estes diálogos sejam um espaço de partilha de experiências e opiniões, bem como a formação de novas ideias. Tem sido marca distintiva deste Diálogos nas Ilhas trazer temas contemporâneos que normalmente são tratados em ambiente académico, mas que podem ser abordados para uma comunidade mais alargada. A nossa sessão será gravada e peço que questões e comentários sejam feitos no final ao nosso convidado para responder às vossas perguntas. Caso queiram, poderão ir colocando as mesmas perguntas no chat ou no final usar a palavra e colocá-las diretamente. Os que não pretenderem ser gravados podem, tanto retirar o vídeo, se pretenderem. Eh, Peço que mantenham também os vossos microfones desligados, de modo a não perturbar a sessão. Assim, convidamos para o Diálogos nas Ilhas um amigo, um colega, e um extraordinário colega, Dr. Abel Rodrigues, natural da Madeira, permite-me, da Camacha, a viver muitos anos no continente, a quem agradeço em primeiro lugar a disponibilidade e a generosidade para poder estar conosco, para partilhar um tema verdadeiramente aliciante, que é objeto da sua investigação, que se intitula Capelas da Coroa, séculos XIV a XIX, um projeto de doutoramento em torno dos arquivos do Antigo Regime. Para apresentar o nosso convidado, o Dr. Abel Rodrigues, é doutorando em História, na especialidade de Arquivística Histórica, em regime com tutela internacional entre a nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e na muito prestigiada École Nationale des Chartes, Paris Sciences et Lettres, sob orientação do professor Dr. Olivier Poncet e da professora doutora Maria de Lourdes Rosa, a quem peço que transmita os meus calorosos cumprimentos. Dr. Alba Rodrigues é licenciada em História, ramo científico, pós-graduada e mestre em História Moderna e Contemporânea de Portugal e possui o curso de especialização em Ciência da Informação, variante arquivo. É investigador integrado no Instituto de História Contemporânea da Nova Fundação, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, colaborador do Instituto de Estudos Medievais da mesma universidade e membro do Centre Jean Mabillon, da École Nationale des Chartes, em Paris, de Paris. Portanto, não sei se falhamos aqui na sua filiação académica, queira corrigir depois. Foi assistente de investigação e consultor científico do projeto Vinculum, é um projeto ERC da União Europeia, desenvolvido pela Nova entre 2019 e 2021 e, portanto, comparando até 2024. É gestor da informação na reitoria da Universidade do Porto e na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto entre 2017 e 2018. Foi coordenador da Fundação Instituto Marques da Silva da Universidade do Porto. Também foi responsável pelo arquivo da Fundação Casa de Mateus entre 2019 e 2015. Também foi exercer como arquivista no Arquivo Distrital de Braga, Universidade do Minho, entre o ano 2000 e 2008. É referee das publicações científicas em Portugal e no Brasil. Tem desenvolvido as suas pesquisas em torno dos arquivos pessoais e familiares, arquivos institucionais do Antigo Regime e em História Moderna e Contemporânea. Quero destacar algumas das suas publicações, das publicações do nosso convidado. Por exemplo, o Conde de Margarido, Correspondência Política 1870-1918, publicado em 2015. Também tem um trabalho em coautoria com anedotas de JADC, Reminiscências de Dom José Maria de Sousa, Morgado Mateus, sobre o seu mestre e amigo José Anastácio da Cunha, publicado em 2013, e a sua publicação mais recente, A Torre do Tombo, do Arquivo da Coroa, Arquivo Nacional, publicado no número especial do Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. Queria endereçar ao Dr. Abel Rodrigues o meu bem-vindo a esta Diálogos nas Ilhas e, portanto, passo-lhe a palavra. Portanto, o espaço de Zoom é seu.
Muito obrigado, caro amigo Dr. Loriano Macedo. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes. Muito obrigado por terem vindo. Gostaria de dirigir uma palavra de especial de agradecimento à Delegação Regional da BAD, nomeadamente à doutora Sofia Petencourt Silva, ao Dr. Loriano Macedo e à doutora Ana Figueira por este convite que é para mim muito especial, porque é sempre uma oportunidade para regressar a casa e é também, conforme eu dizia há pouco, uma oportunidade para participar no recente dinamismo da BAD Madeira, que é muito saudável, contribui para o debate a nível nacional e a nível regional, e é por isso mesmo que tenho o maior gosto e a maior honra em estar aqui hoje convosco, para falar sobre os grandes temas da ciência da informação, da agenda atual, mas para falar de um assunto que me é muito caro, que são os arquivos do antigo regime, através de um estudo de caso que é a minha tese de doutoramento. Portanto, eu vou usar um PowerPoint mais para guiar, para todas as pessoas que estão em casa poderem acompanhar o meu raciocínio. Não vou fazer uma leitura desses, desses slides, mas penso que poderá servir também para depois colocarem algumas questões se tiverem essa disponibilidade. Eu vou só aqui ora, peço só o favor de me dizerem se estão a visualizar o PowerPoint. Estamos. Sim, Ah, muito bem, muito obrigado. Portanto, o meu projeto, esta comunicação anda à volta de um tema, do tema das capelas da coroa, que é o meu projeto de doutoramento, a partir de fundos do Antigo Regime. E, portanto, eu vou fazer uma breve nota introdutória, mais, quer dizer, para salientar um bocadinho, ou para enquadrar o contexto em que está a ser realizado este doutoramento, e depois abordarei os arquivos do Antigo Regime como um ponto de partida, aqui mais como uma interrogação, pode ser eventualmente através dos arquivos das capelas da coroa ou da documentação para o estudo necessário para o estudo das capelas da coroa, uma forma de reentrar no estudo dos arquivos do Antigo Regime, que eu considero, sem querer antecipar conclusões, que é uma necessidade, uma urgência do nosso património cultural. Falarei depois do estudo em concreto das capelas da coroa no mundo de vínculos. Vamos perceber quando falamos em capelas da coroa, do que é que estamos a falar, e vamos falar depois de um sistema seiscentista de gestão da informação, que é isso que eu estou a construir nesta última fase de uma tese de doutoramento que tem que ser defendida em 2025. Finalmente, apresentarei umas conclusões que servirão mais como um, aperitivo para o debate, digamos assim. Portanto, eu gostaria de começar com uma frase, portanto, de Mark Bloch, que basicamente define aquilo que nós entendemos como história-problema. De facto, esta frase pode ser interpretada de uma outra forma. E é, nós vamos ao passado buscar algumas respostas para as perguntas do presente. E, portanto, é através dessa frase que eu me situo no estudo, no tratamento, na classificação e na divulgação dos arquivos do Antigo Regime. São vestígios que nos permitem, são documentos que nos permitem colocar questões que nos ajudam a explicar a sociedade atual. E, portanto, são questões complexas, não são questões simples para além da dimensão arquivística. Portanto, este projeto de doutoramento é realizado, conforme frisou o Dr. Loriano Macedo, com a tutela internacional entre Renove e a École des Chartes, e tem um título formal para o serviço de Deus e do Rei, a gestão da informação das capelas da coroa, Portugal, século XV a século XVII.
é um doutoramento em História, uma especialidade em Arquivística Histórica, que tem sido dinamizado na Universidade Nova de Lisboa pela professora Maria Lourdes Rosa, muito influenciado pela Archival Science do Eric Ketlar, que visa, acima de tudo, fazer uma história social dos arquivos, conforme veremos mais à frente. A questão central do meu projeto é basicamente como é que se caracterizam os sistemas de gestão da informação e as relações infocomunicacionais criadas pela coroa para regular, controlar e moralizar na longa duração as administrações das capelas da coroa. Portanto, eu compreendo que nestes anos que me dedico ao trabalho em arquivística, eu gostava de fazer aqui um pequeno à parte, salientando que quando estou com arquivistas sou historiador e quando estou com os historiadores sou arquivista, portanto sou uma espécie de modelo epistemológico híbrido e portanto estou à vontade para poder falar, porque quer dizer, vou criando uma espécie de um campo neutro, tentando aproximar as partes e para tentarmos chegar a um consenso naquilo que são, evidentemente, as diferenças epistemológicas dos campos dos diferentes saberes, um, e tentar chegarmos a um consenso para um património cultural que pertence a todos e que todos querem valorizar. E, portanto, não obstante um certo domínio da ciência da informação nos últimos 20 anos em Portugal e a abertura a novas temáticas, a novos temas de investigação que são extremamente pertinentes, como a organização e gestão da informação, o comportamento informacional, o estudo dos utilizadores, etc. Uma vasta panóplia de temas que têm sido abordados nos últimos tempos. Eu gostaria de frisar que a minha metodologia de trabalho está intimamente radicada na arquivística histórica, numa revalorização de conceitos, num reequacionamento do processo heurístico dentro daquilo que é a história social, dos arquivos. E, portanto, o ponto de partida para isto, para mim, que é essencial, é de facto, quando nós falamos nos arquivos do Antigo Regime, falamos de quê? Nós estamos a falar essencialmente no resultado do desmoronamento de uma sociedade multissecular do Antigo Regime que ocorre com o vintismo em 1820 e depois, mais tarde, com o triunfo da Revolução Liberal em 1834, que vai abrir espaço para a extinção de todas as grandes instituições da coroa, e a incorporação desses cartórios, não só no arquivo da coroa, agora transfigurado em arquivo nacional, e aqui o arquivo nacional ganha o conceito, está intimamente ligado, imbricado no conceito de nação, e o conceito de nação no conceito de cidadão, isto é absolutamente essencial, deixa de ser o arquivo da coroa para se passar a ser o arquivo do reino, o arquivo dos cidadãos da nação. Hum, portanto, para nós compreendermos esta sociedade multissecular do Antigo Regime através dos arquivos, precisamos também compreender a evolução das instituições. E, portanto, esta passagem de arquivo da coroa para arquivo nacional está diretamente ligada ao modelo centralista e incorporacionista de inspiração francesa, saído da Revolução de 1789, é um modelo francês, tem certas especificidades portuguesas, conforme vamos ver, mas evolui ao longo do século XIX e depois mais tarde do século XX para uh, a questão das instituições de memória, os lugares de memória do Pierre Nora e, sobretudo, para uma política cultural que foi desenvolvida por André Malraux, em França, em que ambicionava, e ficou célebre o discurso que ele fez na Assembleia de França em 1958, ou 59, se não me falha a memória, em que dizia que sonhava com uma cultura universal e gratuita para toda a gente, como a escolaridade, a escola primária. E, portanto, todo o desenvolvimento das instituições, da gratuitidade do acesso à cultura, nós vamos ser inspirados por isso também, já numa segunda fase, em 1981 e 82, com as medidas do Jack Lang, e depois no final da década de 80, com a criação da rede portuguesa com os documentos, princípios de 90, com os documentos da política arquivística nacional, o regime geral de arquivos, mas também com
mais tarde com a rede de cineteatros, com as bibliotecas municipais, com um conjunto de infraestruturas que vieram, de facto, dotar a nossa sociedade de condições para trabalharmos em rede, que é aquilo que é essencial. E, portanto, as especificidades portuguesas desta longa duração, nós temos que compreender que alguns dos condicionalismos de hoje do Arquivo Nacional e dos arquivos distritais decorrem de decisões que foram tomadas no século XIX e nos princípios do século XX, a quando das incorporações massivas da documentação das instituições que foram extintas. Há aqui, efetivamente, uma ação a valorizar a ação do Júlio Dantas e não só, mas o Júlio Dantas é consensual que foi uma figura incontornável na primeira metade do século XX para a salvaguarda destes arquivos, mas nós temos que compreender que a incorporação de cartórios de grandes instituições da administração central, como a Casa da Suplicação, com cerca de 900 mil processos judiciais de 43 jurisdições distintas, é um problema hoje arquivístico premente. Nós estamos a falar de um dos grandes arquivos do antigo regime, da mesma forma que poderemos falar do desembargo do Paço. Hoje em dia, estudar a Casa da Suplicação, estudar o desembargo do Paço e obriga-nos a ter equipas vastas, multidisciplinares, e com projetos dedicados e com recursos financeiros apropriados. Mas também podemos compreender, aqui retomando um pouco a Casa da Suplicação, o arquivo dos feitos finos, no fundo, era aquilo que era a Casa da Suplicação. No fundo, foi criado não só como depósito de documentos, mas como serviço que emitia as certidões relativas aos processos que tinham transitado em julgado. Mas também é preciso referir o esforço do Júlio Dantas, que começa a criar, que percebe que o modelo centralista e incorporacionista pode entrar em falência se não começar a criar organismos de âmbito regional que possa incorporar a documentação dos conventos e mosteiros da zona geográfica de influência. Para além desta dinâmica, digamos assim, de tentar cobrir todo o território nacional, nós temos outros processos que também são interessantes e que mereciam e que carecem de um estudo aprofundado, como a desagregação de fundos já incorporados para criar grandes coleções factícias, como é o caso do Arquivo Histórico Ultramarino, entre outras. Para além disto, eu gosto sempre de citar a questão do modelo do desenvolvimento de um modelo cultural para os arquivos municipais, porque é isso que acontece a partir da década de 90, replicam, de certa maneira, o modelo da Torre do Tombo, tratando dos arquivos das câmaras municipais, mas também incorporando arquivos das famílias e dos notáveis locais ou das associações locais que tenham interesse para a memória regional, mas que também deveriam e poderiam, e em alguns casos altamente meritórios, conseguem fazer simultaneamente a gestão da informação corrente atual para benefício do município. Portanto, nós temos um quadro muito complexo que não depende de análises simplistas. E foi isso que eu tentei explicar parcialmente através de um texto que saiu no boletim do arquivo da Universidade de Coimbra, que é precisamente de voltar um pouco atrás e perceber como é que a Torre do Tombo se desenvolveu na longa duração. Hoje em dia nós sabemos que é um dos arquivos mais antigos do mundo. Há quem o defina como o primeiro arquivo da globalização, por força do Império, mas não podemos falar da Torre do Tombo de uma forma simplista, porque toda a sua história é complexa, com avanços feitos de dinâmicas, com avanços e recuos, com microcontextos que se sobrepõem e que carecem de um estudo aprofundado de vários saberes e com e vários contributos. Portanto, do meu ponto de vista, é necessário identificar não um contexto, mas vários contextos e práticas de gestão da informação ou de arquivísticas pré e pós incorporação. Aqui também é necessário compreender que o arquivo da Coroa é muito mais pequeno do que o Arquivo Nacional, porque o Arquivo Nacional acaba por incorporar
grandes cartórios que estavam na posse dos escrivães dessas instituições, que eram de nomeação régia, e que foram todos convocados após o triunfo do regime liberal para virem ao Arquivo Nacional entregar aquilo que era o património nacional, mas ainda com interesse para a Fazenda. Portanto, a minha abordagem empírica é básica, posso resumir de uma forma muito simples, que é, no fundo, o que eu tento fazer é reconstituir a fonte, os fundos documentais com interesse para o meu tema de estudo, para depois definir e estudar problemas científicos que são complexos na sua essência. Portanto, há uma recusa da simplificação daquilo que é a longa duração, a evolução institucional, a evolução das práticas de arquivamento, produção da informação, e de reutilização, recuperação e reutilização da informação. Portanto, eu começo por estudar fazer a história custodial dos fundos, depois estudo as práticas de produção, arquivamento, recuperação e os fenómenos infocomunicacionais, tentando sempre recuperar a terminologia coeva. E aqui temos um dos primeiros grandes obstáculos, porque nós temos que, de certa forma, na linha de Alain Guerreau, temos de anular os condicionalismos impostos pelos conceitos oitocentistas e novecentistas, que são aplicados retrospectivamente na análise e na problematização histórica. Eu posso dar dois exemplos muito rápidos, que é a utilização da tipologia carta régia para tudo o que é dimanado que sai da coroa, do rei, não é? É um termo genérico e impreciso, portanto, que há uma multiplicidade de tipologias que carecem da diplomática para serem definidas na sua essência, mas de uma forma mais vasta, quando falamos em sociedades burocráticas, o século XVI, o século XVII são, entre aspas, extremamente burocráticos, de litigiosos, de muita produção de documentação, muita produção de papel, mas a burocracia é um conceito inventado na segunda metade do século XIX, e muito relacionado com as sociedades burguesas do norte da Europa. Portanto, temos que utilizar aqui uma terminologia atual, com algum cuidado, tentando sempre recuperar a terminologia que é usada no tempo da produção e da documentação. Portanto, isto leva-nos a um outro aspecto que me parece importante, que é avaliar o impacto dentro daquilo que é possível das várias camadas de práticas arquivísticas contemporâneas. Aqui entramos não só com a questão da concepção de IDDs em papel, que permitia alguma estabilização da classificação, da descrição dos documentos, mas também quando transpomos para as bases de dados online, acabamos por ter uma maior volatilidade da informação e a tentação, muitas vezes, de reestruturar as partes orgânicas dos fundos, criando, eh, favorecendo a complexificação da compreensão dos contextos genésicos da informação. E, portanto, o que é que quando falamos em capelas da coroa, no mundo de vínculos, falamos de quê? Nós falamos essencialmente, os vínculos são morgadios, são capelas e são uma forma de vincular um património para o cumprimento dos legados pios. Não cabe na economia desta conferência fazer um estado da arte sobre a bibliografia que foi produzida sobre isto, mas eu posso referir que desde o século XVI os vínculos foram abordados na perspectiva jurídica, económica, religiosa, social e política. Portanto, eu vou abordar as capelas da coroa no sentido arquivístico ou da história social dos arquivos. Portanto, alguns dados para tentar captar a vossa atenção para este tema, que é uma forma de entrar numa sociedade multissecular, um, que nos legou arquivos de uma riqueza extraordinária. Em meados do século XII, a abadia de Cluny, em França, teria cerca de 40 mil nomes para missas. Se nós pensarmos neste dado, 40 mil nomes para missas anuais, se subtrairmos 365 dias, daria uma média de 109, 110 missas por dia. E começamos a compreender a necessidade de ter registros atualizados para o cumprimento dos legados pios, porque avanço desde já que nem o Papa, uma vez instituídos, nem o Papa
era, tinha autoridade para suprimir os legados a serem cumpridos, poderia mais tarde emitir breves de redução de missas, mas nunca os poderia suprimir na totalidade. E isto, com estes 40 mil nomes para missas e 110 missas por dia, começamos a perceber o porquê da existência de capelas laterais nas grandes abadias. Portanto, eram missas rezadas em simultâneo por vários padres. Em Portugal, nós temos, como resultado do projeto Vínculo, que está a entrar na reta final, coordenado pela professora Lourdes Rosa, foram identificados 7 mil vínculos entre o século XIV e o século XVII, 7 mil vínculos documentados, mais 3 mil vínculos mencionados na documentação consultada, ou de administração confraternal e não de administração familiar. Na Madeira, nós temos, segundo Cabral do Nascimento, no início do século XIX, 1893 vínculos instituídos. Portanto, se nós pensarmos na propriedade vinculada, na propriedade que pertencia às congregações religiosas e à nobreza e ao rei, não deveria haver um palmo de terra livre. E, portanto, isto é um impacto absolutamente incontornável para o desenvolvimento económico do reino e das regiões, e vamos perceber isso mais à frente quando eu apresentar uma síntese do sentimento liberal face aos vínculos. Segundo estudos da professora Ana Cristina Araújo e de Laurinda Abreu, foram extintos. A legislação pombalina favoreceu a extinção de entre 20 mil a 30 mil capelas e morgadios a partir de 1769. E, portanto, ao fixar o limiar inferior dos rendimentos destes morgadios e destas capelas, eu penso que a maior parte serão capelas e aniversários, muitas vezes não tinham rendimentos necessários para o cumprimento dos legados. De certa forma, houve uma forma de libertar, de tornar aludial essa propriedade. E daí vem o diagnóstico é feito na lei de 1769 pelo Marquês de Pombal, que diz que em Portugal se chegará ao caso, seriam as almas do outro mundo, as senhoras de todos os prédios destes reinos. Portanto, isto de facto caracteriza aquilo que era o fenómeno da vinculação levado ao extremo. E, portanto, o que é que são vínculos na realidade? Portanto, nós podemos definir como um ato de regulamentação administrativa ou jurídica de um património que visa transmitir, que visa proteger esse mesmo património, mas também transmitir modelos de comportamento, regras de conduta social e formas de relacionamento. Mas isto obriga-nos a pensar uma sociedade profundamente diferente da sociedade em que nós vivemos e que foi inaugurada pelo pensamento liberal. Portanto, de facto, os vínculos são corpos sociais que só podem ser compreendidos num mundo radicalmente diferente daquele que nós vivemos hoje. Mas para os analisar, temos que ver a sua marca distintiva na comunidade na longa duração, a longa Idade Média, conforme definiu Jacques Le Goff, porque muitos destes vínculos são instituídos na primeira metade do século XIV e só são extintos quase às portas da contemporaneidade em 1863. Portanto, nós vivemos mais tempo com vínculos do que sem vínculos. E, portanto, isto é uma realidade que é inultrapassável. E se nós pensarmos hoje em dia no poder simbólico que algumas famílias ainda têm, pensamos, até o próprio Estado Novo criou o casal de família, que era uma forma informal de perpetuar de proteger o património familiar da sua fragmentação e, consequentemente, da fonte de rendimento dessas mesmas famílias. Portanto, o momento fundador do vínculo é um testamento ou uma escritura, mas que vai dar origem a um conjunto de práticas sociais de extrema complexidade, na administração e na sucessão. Portanto, basicamente, nós estamos a falar de vinculação de bens patrimoniais para suportar os legados pios que eram instituídos pelo seu fundador, e o ato fundacional, fosse um testamento, fosse uma escritura, era a lei fundamental do ordenamento sucessório e patrimonial que se sobrepunha às ordenações e à legislação emitida pela coroa. Portanto, são instituições de direito privado que visam, numa primeira fase, a salvação da alma e o nascimento do purgatório, conforme foi definido magistralmente por Jacques Le Goff
caracterizando todo esse movimento de um estado transitório de purificação da alma, e que condicionou toda a mentalidade europeia a partir do Concílio de Latrão ou de Lyon, salvo erro, até quase, e sempre até o Concílio de Trento, até ao século XIX. E, portanto, de certa forma, o que nós vamos encontrar é um sistema de reciprocidade entre os dois mundos, entre o mundo terreno e o mundo celeste, em que o conceito de intercessão é fundamental para compreender a função das capelas. Portanto, são os sufrágios perpétuos. São considerados como combustível da salvação, como uma forma de retirar desse estado transitório de purificação da alma as almas do outro mundo. Aqui podemos integrar também a tese da professora Lourdes Rosa, que fala da constituição da alma como um sujeito de direito. Porque quando alguns instituidores nomeiam a sua alma por herdeira, nomeiam administradores que tomam conta dos bens terrenos, dos bens vinculados, em benefício da salvação da alma. E, portanto, de certa forma, isto foi definido por um historiador britânico como privatized means of salvation. Não deixa de ser uma forma bastante interessante de percebermos. Portanto, e é precisamente esta desigualdade que é introduzida no antigo regime e que marca toda a cronologia, a longa Idade Média, a longa duração, conforme eu falei, que a partir de 1820, já radicado nas medidas do Pombal, percebeu logo o problema, que achava que tinha existido uma grande deturpação da legislação manuelina e depois mais tarde da legislação filipina, que o Marquês de Pombal tenta reordenar toda esta realidade e depois os vintistas iniciam um debate que se vai estender até 1823, um debate bastante duro e que eu gosto muito de sintetizar com este excerto dos opúsculos do Alexandre Herculano, em que ele diz basicamente o seguinte: o morto, o instituidor, desmentiu o direito dos vivos à propriedade e o seu herdeiro é pouco mais do que um simples usufrutuário. O que isto significa é que os sucessores nunca serão proprietários dos bens que são legados, serão meros administradores, não podem alienar a propriedade, mesmo que vivam na ruína. E, portanto, nós temos. Este é um fenómeno complexo que, se nós depois tivermos aqui, entrarmos um bocadinho para a história económica e vermos que, a partir da restauração, começam a ser solicitados, talvez um pouco antes até, começam a ser pedidos a Roma os breves de redução de missas, porque de facto os rendimentos não eram suficientes para cumprir os legados deixados pelo instituidor. E diz o Alexandre Herculano: o instituidor decretou-se a si próprio um homem grande. Teve pena que o futuro esquecesse uma personagem tão importante. Portanto, aqui o que o Herculano faz é, de facto, uma crítica um, à sociedade corporativa do antigo regime, composta por vários corpos sociais, e à apologia do individualismo e ao direito que os cidadãos tinham à sua vida, portanto, e aos bens. Portanto, o que é que são as capelas da coroa no mundo de vínculos? Portanto, nós estamos a falar num conjunto específico, voltamos um bocadinho atrás aos 7.000 vínculos que foram identificados, que estão documentados, para falarmos agora especificamente de um conjunto de vínculos de fundação laica, com obrigações pias, cuja administração recai na alçada da coroa, que nunca chega a ser proprietária destes institutos, mas que chama a si a responsabilidade sobre os mesmos, devido à extinção da linhagem instituidora, ao incumprimento de legados pios, ou à deficiente gestão ou alienação dos bens vinculados, e ao confisco ou redistribuição dos mesmos em tempos de instabilidade política. Podemos falar aqui na crise de 1383-85, a Batalha de Alfarrobeira, podemos falar depois na restauração de 1580, a restauração de 1640. Portanto, há aqui vários, na longa duração, conseguimos compreender, de facto, há momentos-chave em que a coroa tenta, numa perspectiva paternalista, criar um sistema de regulação das obrigações pias através das instituições que tem à sua disposição,
procedendo depois o próprio rei, com o apoio do desembarque do Paço, à sua redistribuição, na maior parte das vezes, através de um processo jurídico de denúncia de vacatura, ou então como remuneração de serviços. Portanto, este sistema de gestão da informação sobre o qual eu estou a trabalhar foi criado precisamente durante a dominação filipina. Em 1619, o doutor Tomé Pinheiro da Veiga é nomeado para tombar as capelas da coroa. Hum, não é ao acaso que isto acontece no domínio dos Filipes. Hum, Portugal tinha que ser autossuficiente e, portanto, o ramo as capelas da coroa era uma fonte muito rentável de rendimentos, digamos assim. Portanto, o Dr. Tomé Pinheiro da Veiga começa a trabalhar logo em 1619. Isto depois evoluirá como um juízo das capelas da coroa integrado na Casa da Suplicação com o regimento de 1775, mas a partir de 1619, Tomé Pinheiro da Veiga uh, um, começa a sua investigação no arquivo da Coroa, a consultar toda a documentação produzida pelo rei, pela Coroa, pelas suas instituições, para identificar as capelas que estão vacantes. E, portanto, essas são as competências, no fundo, é identificar e arrolar as capelas da Coroa, criar um registro atualizado do provimento das administrações, em articulação permanente com organismos da administração central e da administração periférica, tanto laica como eclesiástica. Aqui estamos a falar não só, por exemplo, das provedorias da administração periférica, mas também das igrejas, dos autos de contas, etc, etc. E, portanto, deveria ser esta comissão, deveria proceder à regularização dessas mesmas administrações após efetuar o recenseamento do universo de instituições vinculares que estivessem numa situação irregular. Ponto fundamental. Realizar os tombos de bens, dirimir eventuais demandas, lavrar autos de posse dos vínculos. A Comissão tem, hum, a Comissão tem constitui-se como uma espécie de um juízo de segunda instância, um tribunal superior que responde diretamente ao rei. E, portanto, a sua estrutura orgânica é muito diminuta, são três desembargadores, sendo que um presidia, que é o enquanto juiz do tombo, um, que é o Tomé Pinheiro da Veiga, depois acompanhado por o Nuno da Fonseca Cabral e o Gabriel Pereira de Castro, que são, de facto, três desembargadores de excelência. O Gabriel Pereira de Castro é autor da Mano Régia. Um, Depois, um solicitador nomeado pelo desembargo do Paço, um escrivão dos feitos da coroa para instruir os processos, um solicitador e um tesoureiro. Nós podemos ver as relações destas instituições. Eu não consigo fazer aqui o link, mas convido-vos a visitar o Guia do Sistema de Informação Vincular, que podem visualizar aqui no ecrã o link, que caracteriza não só as instituições que estão relacionadas com a matéria vincular de toda a administração central e administração periférica, bem como as tipologias documentais que foram definidas no âmbito do projeto de vínculo e que são essenciais para compreendermos esta realidade. Portanto, ao nível da administração central, nós temos, entre outros, o contacto direto desta comissão com o rei, que é o vértice superior do sistema regulador, e é quem define o funcionamento da comissão e atribui diretamente as mercês da administração das capelas, mas também o desembargo do Paço e o arquivo da coroa, sendo certo que começamos a falar aqui numa perspectiva moderna do arquivo da coroa, enquanto um repositório, entre aspas, que está diretamente ligado com a questão do use arquivo, que é diretamente influenciado pelo direito romano. O que é que isto significa? Que a autenticidade dos documentos é aquilatada no repositório onde o mesmo se encontra. A partir de 1619, a coroa manda trasladar para a Torre do Tombo todas as sentenças que envolvam a coroa, precisamente para evitar que surgissem versões diferentes daquela que era a versão oficial da Casa de Suplicação ou dos outros tribunais e que envolvessem os domínios da coroa. De facto, nós temos que pensar aqui, de alguma maneira, naquela obra paradigmática do Norbert Elias, o processo civilizacional, e compreender, de facto, que a coroa
a evolução da coroa está intimamente ligada às lutas sociais com outros grupos de relevo da nobreza ao clero, etc. Portanto, ao nível da administração periférica, temos de facto os provedores das comarcas, que são fundamentais neste processo. Não só para os resíduos, os testamentos, etc., mas para outras matérias, os corregedores e, no caso da Madeira, o juízo dos resíduos e capelas, que foi estudado pela doutora Ana Madalena Trigo de Sousa, recentemente. Portanto, de certa forma, o que nós vemos são esta Comissão do Tombo vai recuperar muitas vezes sentenças já proferidas pelos provedores das comarcas e pelos juízes locais, vai averiguar a existência de testamentos e, e outros documentos fundacionais dos vínculos, vai recolher informações sobre a vacatura da administração, vai perguntar às igrejas se os legados pios são cumpridos ou se não são cumpridos, e vai também nomear oficiais que possam tomar posse, sequestrar os bens até a elaboração dos tombos e até à emissão de uma sentença final. Portanto, nós vemos aqui uma evolução na longa duração das capelas da coroa. Aquilo que eu consegui identificar até o momento são 930 vínculos, sendo certo que desde o rei Dom Duarte assiste-se à redistribuição de administrações da capela, são 13, mas é significativo, porque tudo isto está ligado se nós pensarmos, as leis eduardianas são fundamentais, porque, por exemplo, a lei mental, só a título de exemplo, esteve 400 anos em vigor e, portanto, condicionou, todos nós sabemos, teve muitas exceções, mas, no fundo, quer dizer, quase que podemos dizer que a lei mental existia para provar que havia exceções, mas de qualquer forma é uma lei que está em vigor durante 400 anos e que vai condicionar a transmissão do património. Mas depois temos também com o do Afonso V o surgimento de umas cartas, uma tipologia que se pode definir até um pouco transitoriamente como cartas de se assim é, em que o rei manda averiguar a existência de legados pios que são cumpridos entre as diversas localidades, faz uma inquirição em que as testemunhas dizem que de facto que existia ali umas missas rezadas pela alma de algumas pessoas, etc, 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 e o rei depois declara, se assim é, que vale esta carta de administração como documento instituidor, enquanto o mundo for mundo. Portanto, nós chegamos, todas estas capelas são atribuídas pelo Dom Duarte, Afonso V, Dom João II, Dom Manuel, etc., virão quase até às portas da contemporaneidade. O Tomé Pinheiro da Veiga identifica de novo, como novidade, 224, que é verdadeiramente extraordinário. Portanto, eu gostaria, avançando já para o fim, de mostrar um estudo de caso, como é que isto se processa em termos de produção da informação, e é apenas um caso entre 930, mas a Capela de João Preto, Pedro Álvares do Trato e Leonor Álvares, que foi instituída em 1470 em Câmara de Lobos, na Madeira, e que deu origem a um pleito entre 1617 e 1628, são 11 anos. Há pleitos que têm uma duração muito superior, 20, 30, 40 anos, que muitas vezes até são os filhos dos autores iniciais que vão terminar a contenda, e este pleito é dirimido, quer dizer, entre o Gaspar Nunes, que é autor, e o Bernardo Rodrigues Moreira, que é o réu. Portanto, nós temos uma capela de João Preto, que é fundada em 1470, que elege como sepultura a Igreja de São Sebastião em Câmara de Lobos ou a Igreja de Santa Maria do Calhau no Funchal. E manda rezar 2 trintários de missas por ano, ou seja, 30 missas em 2 dias consecutivos, 2 vezes por ano, ou 30 missas num dia só por 30 padres. E para isso vincula metade dos seus bens, deixando a outra metade para o testamentário Pedro Álvares do Trato, dando-lhe a capacidade de nomear o sucessor na administração destes bens. E ao mesmo tempo nomeia os juízes regionais e os vereadores das câmaras para vigiarem o cumprimento dos legados pios depois da sua morte. 17 anos depois, Pedro Álvares do Trato cria um novo vínculo que vai anexar à primeira capela, elege como sepultura a Igreja de São Sebastião em Câmara de Lobos, com uma missa cotidiana, manda comprar ou fabricar ornamentos para a igreja, e aqui, quando nós falamos nisto, temos que falar um pouco naquela
passar um pouco ao de leve naquela questão do ouro branco e daquela exposição magnífica que esteve na a exposição no Museu Nacional de Arte Antiga. E se pensarmos no nosso Museu de Arte Sacra do Funchal, na sua riqueza absolutamente extraordinária, todas aquelas obras de arte estavam vinculadas a capelas por toda a ilha e depois com a República, que são integradas no museu para benefício da comunidade. Mas, portanto, estes ornamentos para as igrejas, e depois diz o seguinte: entre ele e a mulher, Leonor Álvares, o que sobreviver dos dois será o testamenteiro e nomeará o sucessor para que a capela, a administração dos dois vínculos ande de grau em grau, ou seja, de geração em geração. Ora, em 26, o provedor da fazenda da Ilha da Madeira diz que, de facto, que a Leonor Álvares, há 200 anos antes, tinha trespassado a administração em Cristóvão Vão Álvares, trisavô do réu, Bernardo Rodrigues de Moreira, e que há 124 anos andavam todos estes bens na posse da mesma família, tendo inclusivamente sido recuperados bens de um possuidor de má-fé. Portanto, os bens, as capelas pertenciam a Rodrigues de Moreira, e os autos obtidos por Gaspar Nunes, nomeadamente a carta de administração que tinha obtido da coroa em Lisboa, foram por subreptícia e havidos de falsa informação. Só que Gaspar Nunes apela à Comissão das Capelas da Coroa por Tomé Pinheiro da Veiga, que manda fazer um sequestro imediatamente de todos os bens das duas capelas e ordena ao juízo dos resíduos e provedor das capelas da Madeira e Porto Santo e aos seus adjuntos que sejam medidos e confrontados todos estes bens. O provedor nomeia a equipa que vai fazer as medições e identifica vários bens, nomeadamente uma fazenda com casas sobradadas com a adega e lagarto, o limite de Câmara de Lobos, que confronta com o lugar do Sarávio, o convento de São Bernardino, com 6 dias de água, etc, etc. Várias casas sobradadas na Rua dos Ferreiros, que ainda hoje em dia existem. Quem vai do Funchal até ao Largo da Cruz Vermelha, as casas ainda lá estão, mais 2 casas foreiras, etc, etc. Só para terem uma ideia, esta era a localização aqui a dimensão dos bens de Câmara de Lobos seria mais ou menos aqui entre o Convento de São Bernardino e a Quinta da Saraiva, que hoje em dia é um hotel. Eu gosto sempre de fornecer umas imagens para as pessoas poderem materializar. Isto não é só uma teoria. Se nós pensarmos, por exemplo, num outro vínculo que não teve, que nunca foi da coroa, mas que foi administrado sempre pela mesma família, que é o vínculo dos Ornelas, que foi inicialmente uma sesmaria no início do povoamento e que depois mais tarde, quer dizer, foi vinculado pelo Aires de Ornelas e pela mulher, e que compreendia uma área geográfica do Cabeço do Garajal à Ribeira do Porto Novo e do Mar à Serra. Portanto, para a dimensão da Madeira, era uma sesmaria bastante interessante e que depois seria vinculada e mantida pela família até ao advento da República, porque mesmo depois da extinção dos morgadios, o conselheiro Aires de Ornelas, um dos africanistas, como o vizinho de Albuquerque, manteve essas propriedades unidas. E, portanto, voltando ao nosso caso, do João Preto, o Gaspar Nunes apela à relação, no fundo, apela à Comissão do Tombo das Capelas, e o Tomé Pinheiro da Veiga profere a seguinte sentença: acordam em relação, são os 3 juízes, diz, visto os autos apensos, os autos de averiguação, o tombo e a apelação, notem que toda esta documentação que vem aqui referida existe no arquivo. Portanto, nós estamos a falar de uma produção informacional absolutamente avassaladora e que não pode, cuja descrição hoje em dia não pode ser simplificada sem compreender a lógica de produção. Portanto, e diz o seguinte: a Leonor Álvares aliou uma parte dos bens contrariando o documento instituidor. Portanto, e como morreu sem nomear um administrador, automaticamente, nesse momento, a capela deveria ter revertido para a coroa. Mas, como a coroa não tem conhecimento de um documento, nem emitiu uma carta de administração, o que foi comprovado na Chancelaria Régia, o réu não tem direito à capela e a capela é de livre nomeação. Portanto, a Comissão revoga a sentença do provedor da Madeira,
ordena a elaboração de um livro de contas para a Igreja de São Sebastião, uma cópia para o administrador e uma cópia para a Provedoria da ilha, que fiscalizará o cumprimento dos legados pios. E manda gravar em pedra na Igreja de Câmara de Lobos o letreiro dizendo Sepultura de João Preto, Pedro Álvares do Trato, deixaram, aqui é no futuro, mas é como está no tombo, deixaram capelania e outras obras pias, vagou para a coroa. E marca a posse da coroa sobre não só os legados pios, mas sobretudo sobre os bens que estes que serviriam, de onde se extraria o rendimento para pagar estes legados pios. Portanto, isto é uma realidade. Este exemplo da Madeira demonstra que é uma realidade que cobre toda a área nacional e todo o mundo atlântico. Portanto, Madeira, Açores, Cabo Verde, Brasil, essencialmente no litoral, mas com várias nuances, mas que é uma realidade que atravessa todo o Império. Portanto, algumas conclusões relativamente a esta minha abordagem. Uh, Gostaria de voltar a referir que a compreensão de descrição dos fundos do antigo regime, que ia andando um bocadinho mais para a dimensão arquivística da questão, depende fortemente do conhecimento das práticas de produção, de arquivamento, recuperação e reutilização da informação. O documento está intimamente ligado à preponderância do contexto, portanto, esse contexto tem que ser analisado. A classificação dos arquivos do antigo regime carece de metodologias de trabalho mais profundas, que convoquem a inter e a transdisciplinaridade e, sobretudo, contributos equitativos das diversas áreas do saber e não uma sobreposição de disciplinas em relação às outras. Portanto, nós também devemos, com este esforço, fazer um esforço, porque eu acho que é do interesse comum, também devemos contribuir de igual forma, cada um com os seus utensílios e com o seu métier, para a valorização, a salvaguarda e a valorização do património que nos toca a todos. E, portanto, esta complexificação da compreensão do fenómeno de produção informacional eh, também tenta contribuir, de certa forma, para contrariar a praxis de elaboração de inventários e catálogos que muitas vezes revelam mais do contexto ideológico e mental do arquivista do que da própria documentação. São coisas muito conceptuais, mas que depois, quando nós queremos ir diretamente à matéria, à documentação que estão nas séries, acabamos por ter um obstáculo em termos de conceptualização de secções e de subsecções. Portanto, os arquivos do Antigo Regime constituem-se ainda nos dias de hoje com problemas por resolver, não obstante vivermos um tempo de crescimento exponencial da investigação histórica, a todos os níveis, e é necessário, do meu ponto de vista, promover um incremento dos níveis de literacia dos historiadores sobre o métier do arquivista, mas também é necessário que, no caso dos arquivos do Antigo Regime, e não só, também dos princípios do século XX, o historiador possa dar o seu contributo. Portanto, eu acho que a preservação, acima de tudo, é a preservação e o acesso são aspectos absolutamente fundamentais para os quais todos procuram contribuir. E é esse apelo que eu gostava de deixar aqui, através de um estudo de caso que eu estou a fazer, que usa, de certa forma, o sistema vincular português, os morgadios e as capelas, e essencialmente as capelas da coroa, para entrar nesse mundo dos arquivos do Antigo Regime. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa atenção. Espero ter contribuído para o sucesso desta iniciativa, que é extremamente saudável, útil e necessária para toda a comunidade arquivística nacional. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, que belíssima sessão, bastante Obrigado. clarificadora e naturalmente estávamos muito ansiosos por conhecer esta investigação, porque é uma temática que conhecemos com alguns colegas, por exemplo, na Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, estão a trabalhar afincadamente no Juízo de Resíduos e Capelas, que é um projeto que neste momento está a ser trabalhado pela doutora Fátima Barros, e que tem apresentado alguns resultados interessantíssimos. Por exemplo, como já estamos a tocar nas questões práticas, porque isto não é apenas a teoria, descobri que tenho familiares que tinham vínculos e capelas e eu não sabia.
E acabei por descobrir com a disponibilização desta informação nos sistemas de informação disponíveis. Eu gostaria de, portanto, abrir as perguntas, comentários, audiência. Alguém quer fazer uma pergunta, podem usar o chat se pretenderem, mas estejam à vontade, portanto, para fazer questões aqui ao nosso convidado. Laureano, podes-me dar a palavra? Posso? Por favor, faça a pergunta. Eu dou os meus parabéns ao Abel Rodrigues por Obrigado. por esta apresentação e por este estudo complexo que se propôs desenvolver aqui para esta tese de doutoramento. Portanto, desde já desejo que este ano de 25 que vem aí seja muito inspirador para terminar este Obrigado. trabalho. Mais do que uma pergunta, fiquei interpelada com a questão que levantou agora no final sobre a importância do contexto, de conhecermos, compreendermos o contexto de produção da lógica dos documentos, a produção dos documentos, não é? E como isso é tão importante e contrariar, como referiu, a lógica do tratamento em catálogos ou inventários da descrição dos documentos, que valoriza, sobretudo, a intenção intelectual do arquivista e não a própria documentação, o contexto em que ela foi produzida. Portanto, esta afirmação levantará com certeza imensas questões, imensas discussões em congressos e encontros. E agradeço, porque também me fez pensar e fez-me refletir sobre estas matérias e gostaria depois, mais tarde, noutras alturas, depois do Abel terminar esta tese, seria, portanto, um bom motivo para uma grande discussão e um grande encontro entre arquivistas, aqueles que usam uma metodologia mais clássica, os arquivistas da história, etc. Portanto, agradeço-lhe isso e muito obrigada. Muito obrigado pela observação. Eu sei que é uma questão sensível, mas tem que ser discutida, porque desde que há escrita que existem arquivos. E, portanto, há sempre algum processo, algum procedimento relacionado à preservação dessa informação para a reutilização para fins diversos. A arquivística, enquanto disciplina, é relativamente recente, se nós pensarmos na segunda metade do século XIX, final do século XIX, e, portanto, ainda muito aivada dos contributos do iluminismo e se nós quisermos usar o raciocínio por exemplo, do Schellenberg, vamos para os valores da informação, é tudo muito direcionado para o valor secundário da informação e não para o valor primário da informação, ou seja, as razões pelas quais o documento foi produzido. E muitas vezes, quando nós trabalhamos ao nível demasiado conceptual, temos tendência a atribuir retrospectivamente categorias à documentação ou à estrutura orgânica que na realidade podem nunca ter existido. Se nós fazemos instrumentos de descrição documental, inventários, catálogos, atribuindo. Nós temos que pensar isto da seguinte maneira. Nós tivemos numa primeira fase, na nossa tradição portuguesa, os cartórios, as arcas e as burras ligados à mobilidade da corte e depois, e não só, como instrumento, como receptáculo da matéria dos arquivos. E isso não anula as competências e as atribuições das entidades que produziram essa documentação e que podem e devem ser descritas nos instrumentos, nos inventários e nos catálogos. Mas depois, quando passamos para a época moderna e depois mais tarde para a fase do iluminismo, das luzes, etc.,
passamos para os armários com uma multiplicidade de gavetas. E quanto maior é o número de gavetas, maior é que é a complexificação da classificação. Nós vimos isso do Arcas, no Arquivo Distrital de Braga, e vimos isso também nas casas de família, das casas nobres, nomeadamente em Mateus, que eu estudei, com as gavetas, e não só, mas muitas outras famílias. De facto, isto é. E hoje em dia, nós temos que um dos grandes segredos do triunfo de Mateus, e vi aqui há pouco o nome da Fernanda Gonçalves, que eu penso que está aqui, que tem muito mérito nisso também, com o professor Armando Malheiro da Silva, foi de facto a reconstituição dessas gavetas como não um repositório estático de documentação, mas como um instrumento de gestão da casa. E quando digo, eh, o Bivar Guerra, o Luís Bivar Guerra, quando fez, em 1969, 1970, o inventário, fez uma lista das grandes preciosidades que o arquivo tinha, desmembrou as gavetas e pôs uma linha que é muito boa para quem trabalha em termos quantitativos, e diz que mais de 1000 cartas régias. Mas essas cartas régias estavam integradas dentro das gavetas, dentro de processos e dentro de privilégios que a família tinha recebido. E ao ser constituída como uma série factícia, foi retirada do seu contexto originário de produção e impede uma compreensão holística do contexto. E esse contexto é essencial. Portanto, eu quando digo, não é, eu sei que isto é uma afirmação que precisa de muita reflexão, mas eu acho que é preciso revalorizarmos as terminologias e os conceitos que são usados pelos, por exemplo, neste caso das capelas da coroa e dos escrivães que gravitam à volta da casa da suplicação e que são os fiéis depositários dos cartórios dessas instituições, as suas práticas de produção e de acumulação e transmissão dessa documentação. Sobretudo quando falamos numa altura em que, o, o- por exemplo, o Frutuoso Álvares de Carvalho toma posse no princípio do século XVIII, e quando toma posse e recebe a carta de escrivão proprietário das Capelas da Coroa, tem que ir buscar o cartório que o seu antecessor ou a família do antecessor tinha, e que era de 200 ou 300 anos, de 5 ou 6 escrivães. E, portanto, quando nós pegamos nos autos, nas sentenças, nos livros de índices, etc., e nessas coisas todas, e desenvolvemos questões, sistemas de classificação contemporâneos, deturpando aquela evidência que ele nos lega, estamos a deturpar o contexto de produção desses documentos. E, portanto, hum, é um, hum, nós temos feito um desenvolvimento excepcional nestes últimos 20 anos na questão da informação, dos arquivos, das bibliotecas e dos museus, mas eu também acho que devemos fazer um ponto da situação relativamente a esta questão, que, para mim, fundamental dos arquivos do Antigo Regime. É isso que eu me proponho fazer, dar um contributo, esperando que haja mais alguém para dialogar, mas já vi que a Luísa está disponível para isso e eu agradeço, porque vou bem acompanhado. Obrigada pela resposta. Obrigada. Mais alguém quer fazer perguntas ao nosso convidado? Por favor, sintam-se à vontade. Eu tenho uma pergunta e um comentário, mas quero dar privilégio aos à audiência. Sintam-se à vontade, por favor. Qualquer pergunta, um comentário. E enquanto não vem uma nova pergunta, dizer que aqui no chat temos muitas felicitações pela apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, ninguém está a avançar, avanço eu. Eu penso que eu partilho muito a perspectiva do Dr. Abel, que para mim é uma questão que tenho trabalhado também na investigação, que é o problema da representação da informação de arquivos nos sistemas de informação, nos instrumentos de acesso à informação, que é um problema que tem sido já debatido pela doutora Fernanda Ribeiro, e muito posteriormente, que é
que resulta muito daquilo que foi a destruição, ou digamos esta palavra de Derrida, este processo anarquivístico ou desta destruição quase intencional ou não, desta ordem, proveniência de muitos arquivos do antigo regime, e que hoje em dia enfrentamos ainda o problema é que os instrumentos de acesso à informação, incluindo o ambiente eletrónico, ainda não conseguiram resolver, que é esta fragmentação de um mesmo fundo em diversas entidades e por vezes com representações completamente distintas, de entidade para entidade. E isto levou-me, no estudo que tinha feito no âmbito dos arquivos deslocados, a ter de olhar para os arquivos dos arquivos. Exato. E é surpreendente verificar como em Portugal ainda muitas instituições públicas ainda não disponibilizam os arquivos dos arquivos. A Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira já teve esta disponibilidade em abrir o Arquivo Distrital do Funchal, mas ainda está muito incompleto porque o arquivo é muito maior do que aquele que está representado na base de dados. Mas a nível nacional temos a felicidade, da parte do Arquivo Nacional de Torre do Tombo, disponibilizar inventários, um inventário da Inspeção-Geral de Arquivos e Bibliotecas, que para mim é também utilizando o conceito de Derrida, o tipo o arqui-arquivo, é o que tem poder de comandar outras instituições, também das instituições de memória, arquivos e bibliotecas. Um, e também o próprio fundo, o arquivo do Torre do Tombo, Claro. que é uma boa ferramenta, mas o mesmo não se vê nos arquivos distritais. Nos arquivos municipais também se compreende que está assim pouco, temos que ver mais para o nível dos processos de negócio ou das séries documentais, se quisermos usar esta terminologia. E aqui estamos outra vez nesta forma, na abordagem que os arquivistas, e a dificuldade e também as limitações que os arquivistas têm em escolher uma determinada linguagem para representar esta informação, e gera-se aqui outro problema anarquivístico, que é esta destruição de vínculos, relações, muitas vezes que não partem da informação que já está contida nos artefatos informacionais. Esta minha pergunta é mais simples, tem a ver que dificuldades com que te deparaste perante este tipo de situações no processo de investigação. Para estudo da tese. Naturalmente, quando concebemos um projeto, temos uma determinada ideia, mas quando vamos ao terreno, vemos coisas completamente distintas. Estas dificuldades obrigaram-te, de algum modo, a redefinir melhor os métodos, a criar aqui um enfoque mais preciso. Que dificuldades sentiste no percurso, no estudo deste tema em particular? Muito obrigado pela questão. É uma questão bastante interessante e que ainda hoje em dia me preocupa 24 horas por dia, porque de facto até conseguir defender a tese será sempre essa a primeira questão, porque é de facto a, a- a primeira grande dificuldade sem dúvida nenhuma, a dimensão, a vastidão da informação produzida por uma sociedade que conheceu um fim abrupto. Portanto, não houve ali uma é uma sociedade multissecular. Eh, hum, nós temos, de facto, pensamos hum, que até em termos de mobilidade geográfica que seria difícil. Não, eu tinha uma grande capacidade de mobilidade geográfica, tinha uma grande capacidade. Claro que os tempos eram outros. Os tempos, a duração das viagens eram outras, mas até em termos de tentar compreender um arquivo da dimensão da Casa da Suplicação, conforme eu referi no início, implica uma equipa vasta de técnicos altamente capacitados e com recursos financeiros bastante fortes para conseguir produzir um inventário e conseguir compreender até a própria, repare, a própria orgânica da instituição. Porque, a Casa da Suplicação é criada por 40, em 1806, 43 hum, jurisdições. Nós estamos a falar em 900 mil processos judiciais. Foi nomeada uma comissão dos juízes dos cartórios extintos.
trabalhou durante 10 anos e que, inclusivamente, o Costa Cabral fez baixar um decreto proibindo os responsáveis pelo trabalho arquivístico de tirarem férias enquanto não acabasse o trabalho, ao fim de 8 ou 9 anos de trabalho contínuo. E esse trabalho nunca chegou a ser concluído. E, portanto, nós estamos a falar aqui de um mundo imenso. Outra questão, outra parte disto é quando nós chegamos à atualidade, aos nossos dias. A representação da informação é sem dúvida muito importante. A primeira coisa que eu tive que fazer foi dissecar os instrumentos, os inventários, os catálogos, os instrumentos de acesso à informação mais estáveis. Portanto, tive que fazer uma avaliação. Parti, evidentemente, daquilo que está disponível online, mas fui àqueles que tinham sido impressos em papel e analisei-os dentro daquilo que é a temática da minha tese de doutoramento, analisei-os ao pormenor. E isso abriu as portas também para compreender, fiz uma espécie de um estudo evolutivo dos instrumentos de acesso à informação que a Torre reproduziu desde o terremoto até à atualidade, sempre dentro da temática vincular, para perceber de facto que há grandes mudanças de quantidades de documentação para um lado e para o outro, e que depois há grandes diferenças conceptuais da arquivística, por exemplo, no espaço de 100 anos. Isso é, inevitavelmente, nós não temos a estabilidade classificativa, com todos os defeitos que isso possa ter, que os franceses têm, com a classificação das vogais e de alfanuméricos, etc. E os documentos são encaixados por critérios temáticos, são incorporados por critérios temáticos. Isso facilita o acesso, mas deturpa o contexto. Mas, por outro lado, nós temos uma grande volatilidade. Pá, em 1900, na sequência do Instituto Português de Arquivos, onde se fez um excelente trabalho e onde eu acho que foi o advento, digamos assim, da modernidade para os arquivos em Portugal. Ainda beneficiamos hoje de muitas coisas que foram feitas nessa altura. Nós, para além da concepção, mais tarde, de bons inventários e bons catálogos, tínhamos também técnicos, alguns deles ainda estão no ativo hoje, com tempo para fazerem excelentes estudos críticos sobre a documentação que trabalhavam. E que esses textos, a revista Memória, por exemplo, e outras obras comemorativas, ainda hoje são válidos. E, no fundo, aquilo que eu acho que deve ser feito é que seja também concedido ao arquivista o tempo não só para criar um X número de descrições arquivistas, mas também tempo para refletir sobre o trabalho que está a fazer e dar-lhe espaço para que ele também possa debater e publicar as suas reflexões. Porque eu acho que, de certa forma, nós perdemos essa capacidade nos últimos tempos, muito por força, por causa da questão das carreiras e por causa dos modelos de avaliação da administração pública, etc., que são coisas que são laterais para esta conferência, mas que têm uma importância fundamental. E, portanto, nós não fomos descapacitados do dia para a noite, isto não acabou de um dia para o outro. Portanto, existem motivos, para além das questões de fundo da arquivística, diferentes formas de ver os arquivos, diferentes formas de interpretar, uma arquivística tecnicista, custodial, a ciência da informação, que emergiu, a mudança dos modelos formativos, o impacto de Bolonha, que é fundamental, absolutamente fundamental. Quer dizer, produzem-se teses de mestrado hoje em dia a um ritmo avassalador. E qualquer dia isto passa para os doutoramentos também. Não sei se é bom ou se é mau, mas é diferente daquilo que acontecia há 30 ou 40 anos. E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a velocidade com que produzimos não é sinónimo de qualidade. E, portanto, nós temos que congregar muita gente, muitos atores do plano nacional e internacional invocam a inter e a trans e a multidisciplinaridade, mas depois na prática isso não existe. E tem que existir. É fundamental, porque da mesma forma nós temos instrumentos de trabalho, as normas internacionais, etc., desenvolvemos métodos de trabalho, mas de certa forma eu posso dizer que talvez
ainda sou do tempo em que para se poder trabalhar nos arquivos era preciso ter uma especialização em ciências documentais, senão não entrava na carreira. E, portanto, eu acho que hoje essa questão já não se coloca, mas eu também não gostava de ver uma banalização do ofício, porque acho que é absolutamente fundamental que as instituições tenham à sua disposição os recursos humanos e financeiros necessários para a salvaguarda e valorização do património. O que nós estamos aqui a falar, e a grande diferença que eu noto, por exemplo, sem querer fugir muito à sua questão, a grande diferença que eu noto entre este projeto de doutoramento é em cotutela internacional, portanto tive que passar um ano em Paris e um ano aqui, e vi o mundo dos arquivos e das instituições culturais em França. As universidades foram direcionadas para a formação de pessoas para a manutenção e a dinamização das instituições culturais para aguentar o fluxo de turismo. E nós estamos a falar em Paris tem 36 milhões de visitantes por ano. E, portanto, nós temos que arranjar uma forma de formar pessoas, capacitar pessoas com rigor e exigência para trabalharem estas vertentes e ir ao encontro das necessidades da sociedade. Porque hoje em dia nós temos que ir ao encontro da sociedade e não estarmos à espera que a sociedade venha até nós. Não sei se respondi à questão ou se fiz uma deriva muito grande. E fez corresponder, sim, responder à questão. Naturalmente que este é o espaço de Diálogos nas Ilhas, é exatamente este, não é só a divulgação do conhecimento científico, mas sobretudo o conhecimento científico apenas para o benefício em si próprio. A ciência tem como objetivo trazer benefício à sociedade e este é o espaço que pretendemos criar para ver este tipo de temáticas serem abordadas. Eu gostaria de perguntar se alguém quer fazer mais alguma questão. Já estava adiantada a hora. Eu tenho aqui, portanto, a doutora Maria Beatriz Matos, com uma pergunta de Coimbra. Pergunta: gostava de saber se a extinção das ordens religiosas durante o século XIX, mais precisamente em 1834, teve algum impacto ao nível da conservação documental dos arquivos das Capelas da Coroa. Grata pela atenção. Bom, a extinção das ordens religiosas tem sempre algum impacto no cumprimento dos legados pios. E não tem tanto uma importância ao nível da conservação documental dos arquivos das Capelas da Coroa, uma vez que isto estava na dependência da Coroa. Eram organismos laicos e não eclesiásticos. Agora, o que eu posso dizer é que o vintismo de certa forma, vem trazer os debates sobre a extinção dos vínculos, vem fixar um novo limiar inferior da- dos rendimentos para as capelas poderem subsistir, mas mais interessante do que isso é em 1828 o rei Dom Miguel manda transferir o cartório das capelas da coroa da Casa da Suplicação para o Conselho da Fazenda. E não era porque ele tivesse uma preocupação com o arranjo do arquivo, era porque as capelas da coroa significava ter acesso a um rendimento forte para custear a guerra contra o Dom Pedro e, portanto, vai colocar num serviço altamente especializado na cobrança de réditos, que é o Conselho da Fazenda, e vai em cima do cartório escolar, produzir, agregar nova documentação e novos elementos, entre aspas, contabilísticos que permitem apurar que rendimentos é que podem hum, ser transferidos para a coroa. Depois, mais tarde, já em 1800, penso que ainda antes da extinção das capelas pelo Mozinho da Silveira, houve uma alteração de designação para capelas nacionais, e não capelas da coroa, mas capelas nacionais, assumindo a nomenclatura, a terminologia também do arquivo da coroa passa para arquivo nacional. Mas acho que para responder com a maior objetividade à questão, eu julgo que aqui onde pode ter tido impacto é nos autos de contas que as igrejas e as congregações tinham sobre as missas que rezavam para poderem reclamar o pagamento desses mesmos rendimentos. Aqui, reparem, quando nós falamos também em vinculação, na vinculação falamos numa coisa muito importante, que é quando
quando vinculava a terça parte dos bens, que era o limite autorizado, hum, essa terça parte vinculada era subtraída ao comércio. E era também subtraída ao imposto, às CISAs e essas coisas todas. E, portanto, muitas vezes os instituidores vinculavam também para fugir aos impostos e para salvaguardar ao abrigo das causas pias uma fonte de rendimentos sem esse pagamento de impostos. Agora, muitas vezes, o que o Tomé Pinheiro da Veiga inaugura é precisamente um contacto direto e regular com as instituições eclesiásticas para perceber se os legados eram cumpridos e se eram pagos. E se não fossem cumpridos e não fossem pagos, aí a capela era integrada no rol das capelas da coroa. Portanto, não sei se resolvi, ahm, se respondi à questão. Ou se... Penso que se mais alguém quer fazer alguma questão, se não, avançamos para o fecho desta sessão. Penso que foi bastante participado. Tem uma nova mensagem, deixa-me ver aqui. Tem uma nova mensagem. Pronto, já está. Grata pelos atenção e esclarecimento. Muito Mas obrigado. alguém quer fazer alguma questão? Silêncio. Pronto, já devem estar cansados pelo adiantar da hora. Eu gostaria imenso de agradecer ao Dr. Abel Rodrigues pela generosidade desta belíssima apresentação, desejando certamente que o trabalho terminará com aprovação summa cum laude por unanimidade, certeza absoluta, porque terá naturalmente aqui tem um belíssimo trabalho de investigação e estamos bastante empolgados para ler e para, assim que for defendida o seu trabalho, e por isso desejamos as maiores felicidades e muita coragem nesta reta, que é sempre de quem faz doutoramento sabe do que fala, que esta reta que é sempre a mais difícil, mas que é sempre no final do caminho é bastante compensador. E, portanto, eu agradeço imenso em nome e em nome da coordenadora da Delegação Regional, doutora Sofia Bettencourt da Silva, por esta disponibilidade. Eu quero desejar também à audiência uma muito boa noite e vemo-nos no próximo ano, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado à Delegação Regional da BAD e a todos os presentes por este momento e desejo os mais sinceros votos de muito sucesso para as próximas sessões e para todas as iniciativas que a Delegação Regional promova. Muito obrigado a todos e até Muito breve. obrigada. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos e Boa a noite. todas.